Fala galera, beleza? Diego Gomes aqui e hoje eu vim trazer um tema muito interessante que é da série que eu estou criando sobre a análise, onde eu trago um pouco do olhar das pessoas que já empreendem um pouco em pequenos e médios negócios, e eu quero trazer uma conversa sobre o primeiro capítulo desse livro do Érico Rocha, Sacadas de Empreendedor, onde o Érico traz um tema que é bem interessante, mas para mim é polêmico, que é o ato de queimar as pontes. Eu preparei um material aqui para jogar na tela, a gente vai entrar com esse material daqui a pouco, e de antemão eu gostaria de falar sobre o quão, para mim é delicado esse tema, porque muitas pessoas leem esse tipo de material, assistem vídeos sobre isso na internet, e de certa maneira seguem o que é falado no vídeo, no texto, coisa do tipo, mas tomam a decisão de queimar as pontes, mas do jeito errado, do jeito mais precipitado possível. E vou jogar aqui na tela, tá ok? Vamos lá. Vindo aqui na tela já, tá aqui um mapa mental de queimar as pontes, onde eu basicamente separei em duas partes, que são o básico e como fazer. O básico é para explicar um pouco às pessoas que não conhecem o termo de queimar as pontes e para que elas possam se situar, né? E identificar mais ou menos o que está acontecendo. Então vamos lá. Eu separei aqui em 4 tópicos, que é o que é, de onde veio, o que eu penso sobre isso e qual o grande problema sobre tudo isso, né? Inicialmente eu quero falar um pouco sobre o que é o queimar as pontes, né? Queimar as pontes é eliminar o que nos liga às nossas zonas de conforto, pois só assim conseguimos nos doar por completo ao nosso objetivo. Então, sem as pontes você não pode recuar. A sua única alternativa é continuar em frente, sempre dando o seu melhor, pois caso tudo der errado, não conseguirá voltar ao seu ponto de segurança. Basicamente, o que é o ato de queimar as pontes? As pessoas gostam de falar assim, você precisa queimar as pontes e eliminar tudo o que te traz de volta para o teu ponto de partida, para o teu lugar de, como é que eu vou dizer, teu lugar de segurança, porque só sobre a pressão de não ter para onde voltar é que você vai conseguir ter bons resultados, entendeu? Se dedicar ao máximo possível. E de onde veio isso, né? A expressão veio do meio militar, remetendo a alguma batalha onde o general resolveu queimar a ponte por onde seu exército veio, a fim de que nenhum deles pudesse pensar em recuar com medo da morte, pois teriam de vencer a todo custo caso quisessem viver. Algumas pessoas trazem isso como sendo de Júlio César, outros falam de algum general chinês qualquer, mas o específico, assim, basicamente, o tema é trazer o quão é importante para esse exército vencer a batalha. Porque a partir do momento que o exército ultrapassa aquela ponte e passa sobre o rio e o seu general manda queimar, de certa maneira o exército tende a pensar do tipo, olha, se eu não vencer essa batalha, eu não vou ter para onde voltar. Então, ou eu venço, ou eu morro. Ou me entrego e me escravizam, por exemplo, né? E esse é o tema que trazem para o meio do empreendedorismo, de que você precisa cortar essa ponte para poder se dedicar o máximo possível e dar o máximo do seu desempenho. Então eu separei basicamente aqui o que eu penso em 2 pontos específicos, que é, na minha opinião, onde eu digo que isso tudo é a minha verdade. Eu não considero que isso seja de uma total mentira, mas o grande problema de se desgarrar de tudo aquilo que nos faz procrastinar, que é muito importante por sinal, é que as pessoas fazem isso de qualquer maneira e fazem do jeito mais radical possível. Isso traz grandes problemas, na minha opinião. E essas pessoas ouvem dos gurus que você deve largar tudo, que te faz procrastinar, que te prende a isso, e se dedica a isso de qualquer maneira, sabe? Que vai dar certo. O mais pesado pra mim é assim, é que você vai largar, você vai deixar tudo pra trás e você vai se esforçar e esse esforço vai trazer resultados. Isso é a minha verdade, eu vou trazer já o porquê. Bem, sobre o próximo ponto, o que eu penso sobre isso, né? Na minha opinião, isso tudo é a minha verdade, sabe, pessoal? Porque eu acho que sim, a gente deve se arriscar, a gente deve eliminar as pontes de tudo que nos faz procrastinar e nos faz andar adiante. Só que as pessoas fazem isso de um jeito muito radical, e eu não concordo com isso. Então elas ouvem os gurus falando que você tem que largar tudo, que te prende, faça isso, faça aquilo. E muitos deles gostam de dizer que você não deve ter um plano B, porque o plano B é para as pessoas que, como é que eu vou dizer, não tem objetividade, são para pessoas que podem mudar de opinião rapidamente.
Então, para mim, a grande verdade é que ter um plano B não significa não continuar trilhando rumo ao seu objetivo, mas ter uma rota alternativa para isso. E eu vou explicar mais ou menos por que já já. Para isso, eu uso como exemplo os antigos navios, né, eles saíam de seus portos seguros e viajavam para os mares mais desconhecidos do mundo, né? E sempre tinha um bote esperando qualquer perrengue. E isso é normal, porque se você quer queimar as pontes, tudo bem, mas você não pode descartar o plano B. Por exemplo, se os navios iam para mares desconhecidos, eles corriam um grande risco de, no meio do caminho, ter um problema. Então os botes serviam para salvar a tripulação. E quando o navio naufragava, não queria dizer que as pessoas iam deixar de fazer o que elas estavam fazendo. Elas iam até um lugar mais seguro, voltavam para sua cidade natal, pegavam outro navio e continuavam fazendo o que tinham que fazer. Então, basicamente é isso. Você não pode se deixar levar pelo tipo de que, se você tem um plano B, é porque você não tem objetividade, você não tem foco naquilo que você está fazendo. Não. O plano B serve como um caminho alternativo caso algo dê errado no caminho inicial. E qual o grande problema sobre tudo isso, né, na minha opinião? É o radicalismo, que, voltando ao que as pessoas, os gurus falam, de que você tem que largar tudo e se jogar e tal. Basicamente, eu separo isso em 4 pontos principais, que é a euforia, a tomada de decisão, o choque de realidade e a frustração. Como funciona isso? A euforia, basicamente, é quando a pessoa olha assim e pensa, nossa, eu quero começar a empreender, por exemplo, quero montar uma empresa, um pequeno negócio para mim, e eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso imediatamente, por exemplo. E ela toma essa decisão, e então dar um choque de realidade nela, porque muitas vezes as pessoas acham que empreender é fácil. Que elas vão começar um pequeno negócio, de cara vão começar a ganhar dinheiro e tal. E legal, vai dar certo. Mas muitas vezes isso não acontece. E vem o choque de realidade, e quando isso não acontece, ou não acontece do jeito que você planeja, vem a frustração. E a frustração é o principal indício, o principal momento onde as pessoas desistem de continuar, né, nesse caminho do empreendedorismo, né? Evitar tomar decisões, criar uma rota de objetivos é necessário para você não chegar ao ponto da frustração. Porque a frustração é exatamente resultado dessa euforia inicial sem nenhum tipo de planejamento. Tudo é muito bonito em palavras, mas as pessoas de verdade vivem em mundo de verdade, onde nem tudo está no seu controle. Então, empreendedores que tentaram e não conseguiram, eu conheço vários. Pessoas que começaram a empreender, não deu certo e desistiram, e por causa desse momento de frustração. Porque eles entraram achando que tudo ia dar certo, que nada ia dar errado, e a frustração chegou e isso derruba a pessoa, derruba. E muitas pessoas são capacitadas, tá? Mas por motivos alheios não conseguem prosperar no que planejam. Então tem muita gente capacitada, que tem estudo, que sabe o que está fazendo, só que por motivos alheios, ou seja, economia, o momento da economia, por exemplo, algum tipo de restrição governamental, sei lá, fornecimento de mercadorias. Por causa desses motivos o negócio não vai para frente e a pessoa se frustra por conta disso. Então eu vou para a segunda etapa, onde eu digo o que eu acho que você deve fazer antes de queimar as pontes, tá? E como eu estava falando, não arrisque todas as suas moedas quando for queimar sua ponte. Só quem não tem nada a perder é quem pode fazer isso. Então, basicamente, eu quero trazer 2 tipos de empreendedorismo que a gente estuda na faculdade, né? Que é o empreendedorismo de oportunidade e de necessidade. Como é que funciona o empreendedorismo de oportunidade? O empreendedorismo de oportunidade é aquele tipo de empreendedor em que ele já tem uma renda, então ele já empreende em algo, ele tem uma fonte de renda e ele quer aumentar a renda dele. E ele vai empreender, vai montar um segundo negócio e vai ganhar o dinheiro dele, mas se algo der errado, ele tem uma fonte de renda inicial que não vai trazer grandes danos a ele caso o negócio não dê certo. Então, por exemplo, o cara que é concursado e monta um depósito de bebidas, por exemplo. É um caso real, inclusive, que eu conheço. E ele está empreendendo por oportunidade. Ele tem a grana, ele tem estabilidade, ele sabe que ele pode empreender sem grandes riscos e ganhar uma grana a mais. Agora, o que é o empreendedorismo por necessidade, sabe?
Empreendedorismo por necessidade são pessoas que, um exemplo prático, você está trabalhando de carteira assinada e é colocado para fora da empresa, recebe uma grana por conta disso, mas sabe que se você ficar sem trabalhar durante alguns meses, essa grana vai acabar. E aí você não tem perspectiva, ou está tentando e não está conseguindo arrumar um emprego novo, e você pega aquela grana que você recebeu e monta, voltando aqui ao depósito de bebidas, ou então você monta um salão de beleza, e você começa a ganhar sua grana e tal. Isso é empreendedorismo por necessidade. Ou você faz, ou você se dá mal, né? E essas pessoas normalmente precisam pagar suas contas, estão sem uma renda segura e sem perspectiva de emprego. Então, elas precisam realmente que isso dê certo. Aqui cabe separar para entender como funciona o queimar as pontes em cada tipo de empreendedorismo. Tem gente que quer empreender por oportunidade e resolve pensar, e pensa assim, olha, vou pegar uma grana que eu tenho aqui e vou empreender e já vou largar meu emprego, porque se eu ficar no meu emprego vai me atrapalhar e tal. E se eu me dedicar 24 horas por dia, digamos assim, né, integralmente a esse negócio, ele vai dar certo, e vai ser show, e vai dar tudo certo. É arriscado. É aqui onde bate mais a minha crítica ao modelo, sabe? Porque de queimar as pontes. Do jeito que é feito normalmente, né? Hoje em dia no Brasil, muitas pessoas fazem. Porque empreender por necessidade, você já não tem ponte. Você empreende porque você precisa, então tua dedicação vai ser 100% para aquele negócio. Agora, se você empreende por oportunidade e de cara resolve largar seu emprego porque quer se dedicar e tal, existe um risco real porque você tem algo a perder. Então, eu vou trazer aqui o que eu acho que você deve fazer se você estiver encaixado no primeiro público, né? no de oportunidade. Porque se você estiver voltando, se você estiver de necessidade, você já está com a sua ponte queimada. Você ou empreende para poder pagar suas contas, ou não empreende, gasta e, sei lá, e volta, tenta procurar um emprego novo, pega aquela grana e vai se sustentando onde der. Agora, tem gente que eu conheço que começa a empreender e ouve a galera dizendo, você tem que sair do emprego para poder se dedicar, porque vai dar certo e tal e tal. E aí acaba quebrando a cara, fica sem emprego e sem o negócio que montou, porque quebrou. Então, para que você não corra o risco de chegar àquele momento da frustração, é que existem as etapas. E quais são as etapas? Basicamente, para mim, são 4 etapas que são, né? O que farei é algo seguro? Está me dando retorno financeiro? Quais os próximos passos após queimar minha ponte? E caso algo dê errado, qual é o meu plano B? Aí o que farei é algo seguro? Ponderar se aquilo que você pretende empreender é realmente algo seguro, que tenha perspectiva de crescimento, é algo importante. Leve em consideração esses 2 tipos de negócio. Seguro e fácil e nichado específico. Qual a diferença, Diego? Seguro e fácil. O seguro e fácil são negócios que muita gente faz por ser seguro, sem muita dificuldade de encontrar clientes e com fluxo de caixa satisfatório. Então, são negócios que os produtos giram todo dia, né? Por exemplo. Isso é ótimo porque se você tiver uma grana e quiser empreender, você basicamente tem quase certeza de que aquilo vai gerar caixa para fazer o negócio funcionar. O grande problema é isso aqui. Se é fácil e seguro, tem muitos concorrentes. Resultado, você terá menos ganhos. Se você faz algo que todo mundo faz, aquilo se torna algo barato, porque tem muito concorrente. E isso faz com que você tenha que... As pessoas tentam barganhar contigo e você normalmente tende a dar o braço a torcer, porque como tem uma concorrência muito grande, ou você segue o fluxo e vende o preço de mercado, sem muitas variações, ou você perde a clientela, né? Um exemplo bem prático para mim sobre isso é o nicho de mercantil, supermercado, por exemplo, né? E o nichado específico, o que é o nichado específico? Aqui você estará tratando com um público muito menor, o que dificulta a entrada no mercado, pois o início pode ser muito frustrante. Então, se aqui no primeiro tende a ser frustrante ao final, porque você tende, se você não souber administrar do jeito certo, você tende a ter bons resultados no começo, tá vendendo e tal, mas aí você tende a tirar uma grana, você tem que reinvestir, às vezes você não consegue reinvestir,
porque o lucro é pouco. Então, com o tempo, se você não tiver um controle bom do financeiro, você tende a se frustrar. Já aqui, na segunda etapa, é mais difícil a entrada no seu negócio, você entrar no mercado. E aí é que entra a frustração inicialmente, porque é mais difícil de montar sua carteira. Porém, após a sua carteira estiver montada, normalmente o fluxo funciona melhor, né? E as vantagens são exatamente essas. Você tem ganhos maiores quando tiver uma carteira de clientes formada. Porque como é nichado e específico, normalmente os valores de contrato, então os valores do produto são valores bem específicos, bastante interessantes. Como, por exemplo, vou dizer que é uma loja de semijoias ou de joias, né? Não tem tanta concorrência e o lucro é bem interessante. As desvantagens é a frustração inicial que pode acontecer e que, se você não se manter focado naquilo, você pode desistir muito rapidamente. E lembre-se, para ir para a próxima etapa, você precisa ter uma perspectiva que esse negócio pagará os seus boletos. Então, para ir para o ponto 2, inicialmente é bom que você tenha a perspectiva de que isso aqui vai pagar os seus boletos. Se isso não está pagando os seus boletos, como é que você vai queimar suas pontes do seu lugar seguro sem conseguir pagar os boletos? Então, foca nisso, entendeu? Ponto 2. Está me dando retorno financeiro? Aqui é a segunda etapa, né? Nessa etapa você já está empreendendo, mas sem largar de vez a sua primeira opção. Você ainda não queimou a sua ponte. Então vamos lá. Envolve muitos sentimentos aqui, que é dor, ansiedade, medo do futuro e vontade de voltar atrás. Por que a dor e a ansiedade, viu? Porque quando você pensa que vai queimar a ponte, que você, por exemplo, tem um emprego, no meu emprego eu comecei a empreender, montei um negócio aqui, pequeno negócio, e está dando certo. Eu estou pensando em sair, né? E como algumas pessoas que eu conheço, elas têm tudo ali funcionando já, o negócio que ela montou pode ir para um novo nível, é só que ela fica com medo de sair do seu emprego e se dedicar 100% para sua empresa nova, né? E isso gera muita dor, que você fica, eu podia estar avançando já, mas vem a ansiedade de tipo, e se eu não conseguir avançar, se ficar só nisso que está acontecendo agora, e eu sair, eu pagar meus boletos, beleza, mas eu não gero grandes lucros. Então gera ansiedade. E o medo do futuro por conta do que vem pela frente, né? Então, normalmente aqui também tem aquele esquema de tipo assim, vou queimar minha ponte e tal, aí fica voltando atrás. Eu vou me dedicar, vou montar aqui de vez, vou embarcar, volta atrás. Então, isso aqui é um momento bem delicado. E o que você precisa saber antes de dinamitar a sua ponte é, você já teve os primeiros resultados? Teve? Tá pagando os boletos do negócio? Beleza. Já tá legal. Tá na amarela ali, né? Mas o lucro já sobra, tu paga as contas do negócio e já tá sobrando a graninha para você? Para reinvestir pelo menos? Então, se a resposta for não, trabalhe nisso em um segundo turno até o amadurecimento. Você precisa que isso esteja funcionando bem para que você possa entrar de cabeça. Se não estiver pagando as próprias contas do negócio, você corre um grande risco de precisar de grana para reinvestir. Se você sair do seu emprego, por exemplo, e precisar de uma grana que o negócio ainda não dá no lucro, você corre um risco já de começar a quebrar logo no começo. Agora, se a resposta for sim, ótimo. Se você sabe que o negócio tem um fluxo de clientes que gera lucro para se pagar e deixar uma gordurinha para você pagar os boletos e reinvestir um pouco na empresa, esse é um sinal perfeito. Você precisa que a empresa esteja faturando, esteja gerando lucros e, no mínimo, tenha uma gordurinha para poder reinvestir dentro dela, para poder ter um crescimento. Somente depois é que você vai poder pensar no seu dinheiro, né? No seu prolabore, no seu salário, digamos assim, né? Que a empresa vai dar. Isso é parte importante, mas é um assunto bem mais difícil de se tratar do que as pessoas acham, então isso aqui é um papo, é outra conversa, outro vídeo, né? E aí a gente pula para a etapa 3, que quais são os próximos passos após eu queimar minha ponte? Digamos que a resposta foi sim, você resolveu queimar a ponte, sei lá, pediu as contas do seu emprego e foi se dedicar somente ao seu pequeno negócio.
Então, prepare o cronograma de ações. É muito importante que você saiba o que você vai fazer nos próximos meses, por exemplo. Onde eu quero chegar, como chegarei, quais minhas ações para alcançar esses resultados e coloque metas reais e alcançáveis, né? Onde eu quero chegar? Quero ter estabilidade nesse empreendimento e crescer mais ainda. Montar uma filial no próximo ano. São exemplos, por exemplo. Se eu quero chegar a um canto, eu tenho que ter perspectiva do que vai ser para poder trabalhar nisso, tá? Se você montar o seu negócio e ficar, tá bom, tô faturando aqui e tal, corre um grande risco também de você perder o ritmo, de você não continuar tão empolgado, porque você vai se acomodar. Isso é ruim. Como chegarei? Vou reinvestir o valor do lucro, por exemplo, ou vou pegar um capital com terceiros. Você precisa de antemão, nesse cronograma, começar a pensar no que você vai fazer para chegar até o objetivo que você colocou no ponto 1, tá? Porque só ficar sonhando sem ter um programa de ações, né? Sinceramente, você vai ficar patinando e não vai para canto nenhum. 3. Vou investir. Quais as minhas ações para alcançar esses resultados? Vou investir em novos produtos, vou capacitar minha equipe, vou vender um bem que está apenas onerando. Então, por exemplo, aqui no vender um bem que está apenas onerando, eu tenho uma casa que ninguém mora, então não está gerando lucro legal no aluguel. Então eu vendo, reinvisto para poder alcançar esses objetivos, né? De, sei lá, de fazer o reinvestimento, de montar uma filial. É bom você estabelecer essas ações. E 4, coloque metas reais e alcançáveis. Tem gente que fala assim, olha, estou montando meu primeiro negócio e próximo ano eu já vou montar 2 filiais. Isso é alcançável? Você vai ter faturamento para poder fazer isso e vai ter lucro para tudo isso também, né? Então é importante que você tenha o pé no chão, né? Não adianta você ficar empreendendo e ficar sonhando à toa também. Sonhar é bom, mas ter o pé no chão é importante para o negócio. Então, vou aumentar o faturamento em 70%, vou montar um filial menor, mas que seja um começo, por exemplo, é algo bacana, né? Pensar no aumento de faturamento inicialmente, para depois montar uma filial. Vou montar uma filial, que tal montar uma filial parecida com a sua? Não um negócio extraordinário que você, como acontece com algumas pessoas, sonham demais e na hora de crescer, crescem de uma maneira muito absurda e aí não conseguem controlar aquilo, né? E determine o que cada um fará dentro da sua empresa. É importante que nesses passos, nesses próximos passos, sejam delimitados o que cada pessoa faz, porque se você está planejando o crescimento, você precisa começar a profissionalizar o que cada um faz, né? Porque senão fica um negócio amador e o negócio não cresce porque o cara que era para estar no planejamento fica fazendo coisa braçal, o cara que faz coisa braçal faz de qualquer jeito, não tem um controle financeiro porque você, ao invés de estar fazendo teu controle, você está arrumando mercadoria, por exemplo. Então, é importante tomar atenção com isso, né? Tomar cuidado com isso. Aí, se você é o único da empresa, então determine o que fará durante os horários do dia. Somente assim você não procrastinará durante o dia, né? É muito importante você ter uma rotina pré-estabelecida. Se você tem um ou mais sócios ou trabalha com funcionários, determine o que cada um fará, porque senão eles ficam ali perambulando de lado para o outro e aí você não maximiza os resultados, tá? E o importante é não deixar a empresa na mão do amadorismo, como eu falei anteriormente, né? A falta de clareza pode ser um dos maiores obstáculos. Não deixar claro, novamente, as rotinas, o que cada um vai fazer, como deve ser feito, pode ser muito ruim, porque isso dá um ar de amadorismo, tanto dentro da empresa como para quem vê de fora, né? Ponto 4. Caso alguém dê... Ponto 4. Caso algo dê errado, qual o meu plano B? Ninguém quer estar aqui, mas adivinhar o futuro ainda não é uma habilidade muito difundida, tá? Então, variações de mercado, restrições governamentais, falta de insumos e concorrência são coisas que você não consegue controlar, tá? Isso aqui, inclusive, são pontos importantes para análise SWOT, que eu tenho uma aula sobre isso. Depois a gente vai poder abordar isso de uma maneira mais aprofundada. Mas
Você tem que ter noção de que tem coisas que fogem das suas mãos e você tem que estar preparado para tudo isso. Plano B não é desistir do seu sonho, mas apenas se adaptar para continuar empreendendo, né? Se você tem o sonho de empreender, muitas vezes você vai ver esse sonho ameaçado. E ter um plano B para poder saber o que vai fazer é muito importante. E ter um plano B para saber o que você vai fazer é muito importante. Mudar o tipo de serviço, por exemplo, vai que você tem um distribuidor de bebida, como eu falei antes, né? E você se vê ameaçado por conta disso. Que tal mudar um pouco do serviço, montar um bar com os insumos que você já tem? Pode ser uma alternativa. Mudar de ramo, tem gente que começa a empreender, não dá tão certo, e muda de ramo e se dá super bem. Eu tenho um amigo que começou com um supermercado e não estava tão legal, ele mudou para a área de farmácias e hoje está muito bem. E é bem legal você começar a pensar nisso, né? Você ter isso em mente, um plano B de algo que você sabe fazer também, ou então você tem interesse, e deixar ali na gaveta, ou como um segundo ramo para você trabalhar, ou como seu plano B para caso o plano inicial não se saia tão bem, tão satisfatório. Procurar uma renda fixa alternativa, caso você não fique satisfeito com o que você está fazendo, por algum motivo você pretende encerrar suas atividades no que você está empreendendo, uma das alternativas é você voltar a ter uma renda fixa, né? Um emprego, por exemplo, normal, uma de CLT, e se preparar para continuar depois quando tudo estiver reestruturado. Não é porque você teve que dar uma pausa que você tem que parar com todo o seu sonho. Se preparar para o futuro não é algo errado, é prudência. Como eu falei, o grande problema do pessoal que ouve os gurus é acreditar que tudo vai dar certo caso você se esforce, caso você tenha foco. E como eu estou tentando trazer aqui, é muito prudente que você tenha perspectivas de outras situações onde você possa se reinventar, né? Isso acontece todo dia, em todo o mercado brasileiro, por exemplo, e não é demérito de ninguém se você precisar pegar uma rota alternativa para continuar empreendendo, tá? Então, basicamente, é sobre isso que eu queria conversar. Você precisa de uma programação para fazer isso. Como qualquer coisa na vida, você precisa de programação para poder queimar as pontes, você precisa de programação para poder chegar aos seus objetivos. E, como eu já falei, esse tema foi tirado do livro do Érico Rocha, e eu entendo que ele fala no livro de uma maneira bem rápida sobre o assunto, porque são sacadas, são coisas rápidas, então ele não pôde, como é que eu vou dizer, se aprofundar muito no tema. Ele falou da história dele queimando a ponte dele, eu acho bem interessante, mas a gente tem que analisar que o Érico, por exemplo, ele veio de um exemplo bem específico dele, né? E no dia a dia tem pessoas de vários tipos de realidades que querem queimar suas pontes, mas que nem todo mundo tem uma capacidade de fazer isso do jeito certo, e eles precisam de orientação e de uma programação para fazer isso da maneira correta. No próximo vídeo a gente vai abordar o segundo capítulo do livro, trazendo esse olhar de quem está mais de 15 anos trabalhando em pequena e média empresa, com a perspectiva empírica, trabalhando no dia a dia, e com a perspectiva de quem fez faculdade sobre o tema e que gosta de estudar sobre isso. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau. Até mais.